Bom, nós vamos ler então 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar de todo o seu coração comigo? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, fiel, verdadeira, que não mente, que não falha, mas que vem de encontro nessa noite aos nossos corações. E eu peço que o Senhor venha hoje aqui falar tudo o que for da tua vontade, e se houver qualquer coisa a ser dita que não é da tua vontade, que o Senhor não permita que qualquer palavra seja dita, mas que apenas aquilo que vem do teu coração seja compartilhado nessa noite, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, amém? A pregação de hoje ela tem um nome que se chama Escola para Consoladores. E esse nome vem de um capítulo desse livro aqui, Aflição. Esse livro chama-se Aflição, um olhar compassivo sobre a realidade da dor e do sofrimento. Ele foi escrito por Edith, eu não sei o nome, falar o sobrenome dela, acho que é Kaueffer, não sei. Mas, por que eu estou falando para vocês? Porque a pregação eu tirei do capítulo do livro, então, se você ler o capítulo, você vai ver que está muito semelhante, tá bom? Então não é um plágio, é uma pregação baseada no capítulo desse livro. Antes de falar do livro, da pregação, falar da autora. Essa mulher, Edith, não sei, ela foi casada com um missionário, ela é filha de missionários ingleses que trabalhavam na China. Então ela é chinesa de nascimento, mas ela não é chinesa de origem, assim, de sangue, né? Não é oriental. Mas ela nasceu lá e depois os pais dela voltaram para os Estados Unidos e aí ela foi com eles para lá. E ali nos Estados Unidos ela conheceu o marido dela, com quem ela se casou. E eles formaram uma comunidade na Suíça que a escrita, eu não sei também a pronúncia, é suíço, né? Sueco, sei lá. A escrita é Labre, que ela escreve no livro. Ela tem uma história muito interessante, depois se você quiser investigar mais a respeito dela. É bastante interessante a história de vida dela. E ela faleceu recentemente, faleceu em 2013. E pelo que eu vi, esse livro aqui, ele foi escrito lá por volta de 1972. E ela fala tantas coisas atuais, assim, do mundo. A gente não imagina que em 72 o mundo estava tão uma palavra, distante de Deus, assim, tão secular, tão, sabe, com pensamentos tão destrutivos. A gente vê o mundo hoje em dia, a gente sabe que está assim, mas em 72 a gente imagina que não, né?
mas já estava. Talvez é porque no Brasil, pelo período do regime militar, algumas coisas levaram um pouco mais de tempo para chegar aqui. Não sei, mas enfim. Esse livro, eu ganhei esse livro do meu primo no velório do Nicolas, e eu não consegui ler ele. Alguns meses depois eu fui ler, eu comecei a ler, e eu não tive estômago, eu parei e falei, não estou em condições emocionais de ler. E aí até emprestei depois pro meu outro primo, ele devolveu, e aí recentemente eu falei, agora eu vou ler, preciso ler. E foi muito, é um livro muito bom. Se você quiser um livro bom, leia esse aqui. Porque ele trata da questão realmente da dor, do sofrimento humano, com todas as cores. Se eu fosse, eu até escrevi uma avaliação para ele no Scooby, né? E eu disse assim que lá tem uma parte na Bíblia que Paulo fala assim que ele não pôde tratar com assuntos sérios aquela carta, porque as pessoas eram bebês espirituais, era leite. Então ele tinha que tratar com os assuntos de Deus de maneira leve, não se aprofundar muito. Certo, pastor? E esse livro aqui, ele é bem profundo. Então eu falei assim, esse livro aqui, ele é aquela refeição que você come e depois ela fica ali no seu estômago, você fica digerindo. Ele é muito profundo, tudo o que ele diz. Ele é muito sincero. Então, se você quiser, fica aí a recomendação de leitura, amém? E tem um capítulo dele que chama Escola para Consoladores. E o capítulo, ela vai falando algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês a partir desse texto. Eu já quero pedir desculpa para vocês, porque eu estou com umas aftas na boca, eu estou falando meio devagar e talvez eu fale meio enrolado, amém? Eu mordi a língua há uns dias atrás, e aí saiu um monte de afta na ponta da minha língua, e ela fica raspando na contenção, e é muito desagradável. Amém? Aqui nesse texto, meus irmãos, Paulo, ele começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Eu até ia preparar uma mensagem, eu não consegui, porque a minha ideia inicial era pregar sobre esse capítulo, aí eu mudei a ideia, mas Deus fez eu voltar na ideia inicial. Porque nesse livro, essa autora, ela traz algumas respostas do porquê que nós passamos por aflição. Talvez na nossa mente não faça muito sentido um crente passar por luta. Por quê? Porque a gente pensa assim, eu vou servir a Deus, eu entrego minha vida a Cristo e então Deus vai me abençoar. E se eu fizer a vontade dele, ele vai ficar feliz, e ele vai me recompensar, e ele vai me agradar. E aí quando nós vamos vivendo, e aí às vezes nós percebemos que as coisas às vezes não acontecem desse jeito, que por mais que você se esforce em fazer tudo correto, obviamente sabemos que todos somos pecadores, amém? Todos sabemos que carecemos da graça de Deus, não existe ninguém perfeito, amém? Mas na nossa mente pequena e limitada, muitas vezes, nós imaginamos que eu dou o meu melhor. Por que que parece que eu não recebo de Deus a recompensa? E, enfim, a gente pode se aprofundar nesse assunto. Quem sabe numa próxima pregação eu trago aí algumas respostas. Mas eu vou já de início falar uma coisa para vocês. Por experiência própria eu posso dizer para vocês que por mais que Deus desse todas as respostas ao nosso porquê, isso não adianta de nada. Você sabia disso? Você pode ter muitos questionamentos diante de Deus. O meu conselho para você é: abandona cada um deles. Porque ainda que nós tivéssemos capacidade para compreender a resposta de Deus para cada um dos nossos porquês, isso não muda em nada com relação ao nosso sofrimento. Se você sofre, não adianta nada você saber por que você está sofrendo. Eu quero dizer que isso não alivia a sua dor. Amém? Não é isso que vai fazer com que a gente seja curado. Não é isso que vai fazer com que a gente fique feliz. Descobri por que aquela situação desagradável aconteceu na minha vida, agora eu vou viver feliz. Não, você ainda tem um monte de coisa para lidar. Então, ter o porquê de Deus, que nós não vamos ter todos os porquês, e talvez nem na eternidade, não faz diferença. Mas uma das respostas pelas quais nós passamos por tribulação está nesse texto.
Porque aqui Paulo diz, bendito seja Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Muitas vezes levantam-se situações na nossa vida que nós não sabemos o porquê. Por que que elas se levantaram? Mas, em algumas dessas vezes, a resposta está, porque o Senhor quer nos consolar, para que, com a consolação que nós recebemos dEle, nós possamos consolar os outros. Amém? Existem situações que são delicadas da vida e... Como eu posso explicar isso? Só quem passou sabe. Você consegue compreender? Só quem passou por aquilo sabe. Então muitas vezes o Senhor quer usar a minha e a sua vida naquele problema, naquela situação, naquele dilema, naquela tribulação que Ele permitiu que se levantasse, para nos curar e para que, através da nossa cura, outras pessoas sejam alcançadas. Amém? E vamos nos aprofundar nisso nessa hora. Mas olha só o que o texto diz. Ele é Pai das misericórdias. Segura aí o Pai das misericórdias. E Deus de toda consolação. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus, Ele é infinito em consolações. Ele é o Deus de toda consolação. Ele não é o Deus que pode nos consolar em partes. Ele é o Deus que pode nos consolar completamente. Que pode curar o nosso coração completamente. Mas para isso, nós precisamos permitir que Ele venha e nos cure. Que Ele venha nos consolar. Você já viu uma criança pequena cair, ralar o joelho? E é um exemplo que ela dá no livro. Esse exemplo eu tiro do livro. E aí, ralar o joelho, correr para o braço do pai ou da mãe. E aí o pai vem abraçar para passar um curativo, para ver o que aconteceu. E a criança chutar o pai, chutar a mãe, não quero saber. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes, pode ser que nós estejamos assim. Porque situações diversas da vida que aconteceram conosco, nos machucaram. E nós resistimos àquilo que Deus quer fazer por nós. Porque nós estamos o culpando. Porque nós estamos colocando sobre Ele a culpa daquilo. Mas hoje, o primeiro passo dessa escola de consoladores é nós não lançarmos a culpa sobre o Senhor, mas permitirmos que Ele venha e nos abrace e console os nossos corações. Amém? Eu quero fazer um convite para você hoje. Se você tem andado brigando com Deus, se por um acaso você tem questionado a Deus, se por um acaso você tem lançado em rosto de Deus coisas que aconteceram na sua vida, meu convite é para que você pare de fazer isso e convide o Espírito Santo para consolar o seu coração. Porque a palavra diz que Ele é o Consolador. Jesus disse: eu não vos deixarei sozinhos, mas eu enviarei o Consolador. Talvez assim como eu, existam pessoas aqui que até hoje ficaram batendo contra Deus. Mas o convite é: deixa eu tomar você no meu colo. Deixa eu passar um mertiolate na sua ferida. Deixa eu te dar um chocolate quente para você beber no meu colo. Deixa eu te curar. Deixa eu curar o seu coração, consolar a sua tristeza. Deus é o Deus de toda consolação. Não existe situação, por mais absurda, por mais dolorosa, por mais profunda, por mais que ninguém saiba, não existe situação em que Ele não possa nos consolar. Não existe situação que Ele não possa vir ao nosso encontro e curar completamente as feridas do nosso coração. Amém?
E sabe, pode acontecer tantas coisas na vida. Eu li um outro livro, chama O Sofrimento Não É Em Vão, Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot foi uma missionária americana que junto com o seu marido foram pregar na Colômbia ou Equador, não lembro agora. Isso na década de 50. E aí, sabe o que aconteceu? Você fala, bom, um jovem casal que vai pregar a palavra de Deus, vai tudo acontecer bem na vida deles, não é? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Eles foram naquela aldeia, no meio do mato, com uma filha pequena, e o marido dela foi evangelizar uma tribo, e ele não conseguiu se aproximar dessa tribo, era uma tribo canibal. Quando eles viram o marido dela e os 3 amigos missionários, eram todos missionários, eles atacaram e mataram. Eles não chegaram, não conversaram, não deu tempo deles se aproximarem. E essa mulher, você sabe o que ela fez? Talvez eu e você teríamos voltado para a nossa casa, reclamado com Deus, e talvez tivesse levado 30 anos para que nós pudéssemos ser curados disso. Mas 2 anos depois, ela voltou para os Estados Unidos. E 2 anos depois, ela foi novamente naquela aldeia, e ela, uma mulher, na década de 50, com a filha dela, se aproximou daquela aldeia e levou o evangelho para aqueles indígenas. Elisabeth Elliot. E depois disso, ela... Tem um filme? Tem um filme, é. Diz que tem mesmo um filme, eu não assisti, não sabia. Mas lá no livro que eu li, conta que tem um filme. Outro livro bom, você pode ler também, O Sofrimento Não É Em Vão. E depois disso, ela voltou para os Estados Unidos. E ela se casou novamente. E o segundo marido dela morreu de câncer. E depois disso, ela se casou novamente. E aí ela viveu com esse homem a vida toda. Até que ela veio a falecer também. E ela define o sofrimento como... Como que você pode definir o sofrimento humano? O sofrimento humano, aí ela traz uma definição, achei bem interessante. Lá ela diz assim, que sofrimento é você ter algo que você não quer, ou não ter algo que você quer. E aí cabe todo o sofrimento humano. Então, as situações da vida, elas são diversas. Pode acontecer tanta coisa. Podem acontecer coisas maravilhosas. E podem acontecer coisas tristes. Calamidades, catástrofes. Mas para cada uma dessas coisas, nós temos um Deus, que é o Deus de toda a consolação. O Senhor pode curar toda a ferida do coração. Não importa o que tenha acontecido na sua vida. Para isso, você precisa crer. E você precisa permitir que Ele se aproxime. Que Ele tome você em seus braços. E que Ele o console. Amém? Amém? Ele é o Deus de toda a misericórdia, diz aí o texto. Pai das misericórdias. Um dia Deus disse isso para nós, lá em casa, com o Nicolas e o Thomas na UTI. Ele disse assim: quando clamardes a mim, clamem o Pai das misericórdias. Eu nunca entendi por quê. Mas nesse livro, ela traz esse termo, Pai das misericórdias, dizendo que, sabe, o dom de compaixão que existe dentro de nós foi colocado por Deus. O dom da empatia, o dom de nós olharmos para alguém e sentirmos a dor dessa pessoa, não estando na situação dela, vem de Deus. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Ele colocou esse sentimento em nós, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para consolar o coração das pessoas. Se existe uma mentira que corre o mundo aí, é: para você ser feliz, tudo tem que estar bem na sua vida. E eu não conheço uma pessoa que tenha a vida tudo ok. Mas o mundo vive nessa mentira, então eles se convencem disso, então eles mentem no Instagram, então eles fazem de tudo para que pelo menos a aparência da vida esteja boa, mesmo que a vida, a realidade, a vivida no dia a dia não esteja legal. Mas a resposta que nós como igreja devemos dar é:
essa vida não vai ser 100% mesmo. 100% só na eternidade, nós vamos entrar lá, nós vamos entrar nesse assunto. Mas aqui eu posso contar com o meu Pai, que é o Pai das misericórdias, que é o Deus de toda consolação. Por que escola para consoladores? Porque eu quero que nessa noite você saia daqui encorajado, consolado, mas também encorajado a levar consolo aos que estão ao seu redor. O mundo está sofrendo. As pessoas estão sofrendo. E como igreja, nós precisamos levar o consolo para essas pessoas. Um consolo que elas não encontrariam em outro lugar, porque ele só pode vir de Deus. E é o seu papel, é o meu papel. O Senhor deixou como função para a igreja isso. Não para os anjos, mas para a igreja. Não para os pastores, não para os líderes, mas para a igreja, mas para você. Levar o consolo de Deus. E claro, cada um só pode dar aquilo que tem. Por isso o primeiro passo é você deixar que o Senhor cure seu coração. Amém? Nós cantamos o hino aqui. Faz de mim um vaso novo, de coração novo. E um vaso, às vezes, quando ele está ali na roda do oleiro, se sai alguma coisa do prumo, ele tem que ser amassado de novo. Ele tem que ser apertado. Ele tem que ser pressionado. E o oleiro é o Senhor e o vaso é nossas vidas. Então o Senhor usa a vida às vezes para nos amassar, para nos moldar. E nós não entendemos por que do sofrimento, mas Ele está com as mãos dEle trabalhando. E quando termina aquele vaso, que é a nossa vida restaurada, glorifica o nome do Senhor. E Paulo diz: carregamos o tesouro em vasos de barro. Toda a consolação que nós recebemos de Deus na nossa vida. Nós não somos nada, vaso de barro. Mas o Senhor deposita em nós para que a gente leve às outras pessoas. Amém? E vamos continuar lendo então. Porque se nós queremos consolar as pessoas, como vamos fazer isso? Mas antes de entrarmos nesse ponto, olha, gente, lê os versículos 5, 6, vamos lendo comigo. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Sabe, muitas vezes o diabo quer jogar na nossa mente que nós somos um fracasso porque temos passado por tribulação. Mas Paulo diz, as aflições de Cristo são abundantes. Se você tem passado por abundantes tribulações, talvez é porque você está no caminho certo. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Mas o corpo de Cristo foi dilacerado na cruz. Como igreja de Jesus, nós precisamos, às vezes, não se assuste, mas ser dilacerado, para permanecermos firmes e perseverantes. A vida cristã resume-se em perseverança. Hoje em dia, assumir uma outra palavra aí, resiliência, é perseverança. É você ser castigado, mas permanecer firme. Amém? Não se entristeça, não ache que você é um derrotado se você tem sofrido abundantes aflições. Capítulo 5. Assim também a nossa consolação sobeja se as tribulações, aflições são abundantes. A consolação, a cura, a restauração que vem de Deus, ela é super abundante. O que José falou? José, ele passou por maus bocados. Maus bocados ali. Ele é vendido pelos irmãos, escravizado, maltratado como escravo. Quando ele está trabalhando bem na casa de Potifar, ele faz o que é certo, e porque ele faz o que é certo, ele é jogado na prisão novamente, castigado, maltratado. Todas as tribulações que José passou. Mas quando a consolação de Deus chega para a sua vida, e ele é colocado em segundo, apenas abaixo de Faraó ali no Egito,
ele tem 2 filhos. E a um deles ele dá o nome de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer a tribulação. Por mais que ele tenha sido castigado, quando a consolação veio, toda a dor do castigo passou. Então, se as aflições de Cristo são abundantes, superabundantes são as consolações. Amém? 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação ou salvação. Para que... Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Olha só, vai lá no versículo 9, do 9 ao 11. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós. O primeiro passo é você deixar que o Senhor te console, é se prostrar na presença de Deus, se render, falar: Senhor, toma o meu coração. Ser sincero, amém? Se você está revoltado, entrega a sua revolta para Deus. Não precisa fingir que você está bem. Se você tem perguntas, entregue-as a Deus. Não faça as suas perguntas a Deus. Entregue seus questionamentos a Ele. Entregue seu coração e sua vida como ela é, como Ele é, como está a situação. Deixa que o Senhor cuida, Ele restaura, Ele faz tudo novo se for preciso. Amém? E a partir desse momento, nós podemos ser usados para consolar. Como? Olha só como Paulo foi consolado, através das orações. A oração tem poder. A oração tem poder. Quando você ora por alguém que está em tribulação e essa pessoa é levantada, aquilo que aconteceu glorifica o nome do Senhor. E ela pode dizer aos outros: eu fui levantado porque alguém orou por mim. É o que Paulo está dizendo aqui. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Muitos oraram e depois muitos glorificaram, porque a oração surtiu um efeito. Você tem noção do que Paulo está dizendo aqui? Que a tribulação, a aflição que ele estava passando é tanta, que eles acharam que eles iam morrer, eles tinham por certo, dessa a gente não escapa. Mas porque a igreja esteve orando, o Senhor agiu, ele saiu livre e ele pôde escrever essa carta para mim e para você, dizendo: eu sou um testemunho vivo de que a oração tem poder. Eu já disse isso aqui, só quem dependeu de uma oração num hospital sabe como a oração tem poder. Quando os meninos ficaram na UTI, eu não conseguia jejuar, eu nem comia direito, eu emagreci. Mas a minha família, eu sei que orava e jejuava por mim. E foi através da oração deles e dos irmãos da igreja, que eu sei que oravam por mim também, que eu estive de pé. E a minha esposa esteve de pé. Amém? Então posso dizer também que sou um testemunho da oração, porque a oração tem poder. Jeremias 29:12 diz: vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. O que diz mesmo o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e Ele... E como continua depois? Me tirou de um lamaçal. O salmista, ele estava assim, no fundo da depressão. Mas o Senhor ouviu o seu clamor. O poder que tem a oração não é apenas de curar fisicamente, mas é também de restaurar a força interna. Amém? Lá em Tiago 5 fala do testemunho de Elias, sendo homem natural. A oração dele fez com que não chovesse durante 3 anos. O poder que tem a oração. E Tiago depois também vai falar que a oração de um justo tem muito poder em seu efeito. Às vezes, a gente acha que não, porque a gente levanta a mão, mas não para de chover fisicamente. Você não tem ideia do poder que tem a oração no campo espiritual. Se você e eu tivéssemos, a gente oraria umas 10 vezes mais do que nós oramos.
Amém? Porque nós colocamos os nossos olhos aqui, no que acontece fisicamente, quando a igreja é chamada para reinar nos lugares espirituais e celestiais. A sua vitória, às vezes, não vai ser ter o que você quer na hora que você quer. A sua vitória talvez vai ser perseverar em muitos anos em oração até alcançar e ser testemunho para muitos. Ou você acha que foi fácil para Abraão esperar tantos anos sendo tão velho? Você ainda acredita que ele teve um filho com 100 anos? Você ainda acredita? Então você crê que se você orar, como disse Jesus em Mateus 21, as montanhas podem se mover, e elas se movem. Ainda que com os nossos olhos naturais nós não vejamos, talvez nos falte discernimento para vermos com os nossos olhos espirituais. A oração é um poder consolador. Se você sabe que tem alguém sofrendo nessa hora, coloque o nome dessa pessoa, apresente o nome dessa pessoa em oração. Porque às vezes você falar não muda nada, mas orar muda. Às vezes a gente, com o nosso bordão crente, chegar e falar: Deus sabe todas as coisas, Deus tem um plano melhor, isso ou aquilo, com aquelas frases prontas que estão na nossa cabeça e na nossa boca, mas não no nosso coração, não muda nada. Mas dobrarmos o nosso joelho e orarmos e derramarmos lágrimas pelas pessoas, faça toda a diferença. Por quem você tem chorado? Por ninguém? Será que Jesus chamou a igreja dele para não chorar por ninguém? Será que Jesus nos chamou para nós vermos o mundo do jeito que está e levarmos a nossa vida como quem não tem nada a ver com isso? Ou será que Deus não espera da sua igreja joelhos dobrados e lágrimas por aqueles que estão sofrendo? A oração, ela pode mover montanhas. Mas temos outra forma de nós consolarmos as pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 18, diz assim: portanto, o que diz aí sua Bíblia? Portanto, consolai-vos uns aos outros o quê? Que palavras? Então vamos voltar um pouquinho. No 13. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir é uma figura de linguagem para falar aqueles que já morreram, crentes em Jesus. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. É uma ordem que Paulo faz aí. Consolai. Não tem uma condição, não tem um termo. Se acontecer isso, se por um acaso, esse verbo está no imperativo, a conjugação dele, que é quando você dá uma ordem. Vai. É igual o ide de Jesus. Ide. É uma ordem. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
O céu é uma realidade. E isso deve nos motivar. Amém? Acho que você não ouviu o que eu disse. Eu vou ler uma frase aqui desse livro. Que diz assim, que eu não consegui copiar, então eu estou com o livro aqui. Essa esperança do céu deve nos confortar, não com o tipo de consolo, fica sentado aí até que aconteça. Ela deve nos capacitar a perseverar até o fim, a continuar trabalhando, a correr a carreira que nos está proposta. É isso que deve fazer você levantar de manhã. Eu tenho passado por muitas aflições, são abundantes as aflições, mas a minha recompensa será maior do que tudo isso. Paulo disse isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, eu não acho leve nem momentâneo, mas por que ele diz isso? Porque ele não fala da perspectiva humana, ele fala da perspectiva do que está por vir. Quando nós alcançarmos a recompensa, o galardão que o Senhor já preparou para os seus, a gente também vai poder dizer, puxa, a minha tribulação, ela foi leve, ela foi momentânea. Eu vou dar um exemplo para você ficar mais claro. Você gostaria de ganhar 10 milhões de reais? Quem gostaria, levanta a mão. E quem não gostaria está mentindo. Mas para ganhar esses 10 milhões, a pessoa chega e faz uma proposta para você. Vai falar assim para você: olha, você vai trabalhar durante 1 ano para mim, 24 horas por dia, e vai fazer tudo que eu te mandar. O que der na minha cabeça você vai ter que fazer. Acabou 1 ano, os 10 milhões é seu. Pelo prêmio da recompensa, nós talvez diríamos assim: eu vou, vale a pena. É 1 ano, meu Deus, tem que fazer cada coisa, mas pelos 10 milhões eu faria. Deve ser assim também conosco, não pela ambição, mas colocarmos os nossos olhos no que o Senhor preparou para nós. Se a tribulação está difícil, coloca os olhos no pagamento que vai ter para você. Eu vou dar uns exemplos do que a Bíblia diz. Eu vou pegar aqui do livro mesmo, onde ela transcreve trechos da Bíblia, para nós termos uma ideia do que o Senhor tem preparado para nós, amém? A palavra diz assim: pelo que o Senhor me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão dela, ações de graça e som de música. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Feche seus olhos. Onde está o furor do tirano? Eu sou o Senhor teu Deus. Deixa Deus falar no seu coração nessa hora. Que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és meu povo. Isaías 5, 11 a 13, 15 a 16. Permaneça com seus olhos fechados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Permaneça com seus olhos fechados. A palavra diz que nos novos céus e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós, não entrará tristeza, não entrará choro.
Eu gostaria que você imaginasse o que eu vou ler agora. Usasse a sua imaginação. Eu vi um novo céu e uma nova terra. É para lá que você vai. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. É para lá que você irá um dia. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. De olhos fechados permaneça. Mais incrível de tudo isso: quantas vezes, talvez, nas nossas aflições, tenhamos fechado os nossos olhos, chorado e pedido: se o Senhor estivesse aqui comigo, me dando um abraço. Mas a palavra diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Você pode abrir seus olhos se você quiser. Mais incrível da cidade santa é que Deus habitará conosco ali. Não é a rua de ouro. Tudo isso é maravilhoso. Mas você já imaginou habitar com Deus? Por isso que o choro não... o choro vai passar longe. A tristeza ou a saudade. Agora você consegue entender o que Paulo quis dizer quando ele disse: consolai-vos uns aos outros. Amém? Isaías 40 diz, versículo 1: consolai, consolai o meu povo. Nesse resumo que eu fiz do capítulo, que é talvez um pouco mais profundo, gostaria que você hoje saísse daqui com o coração no Senhor, com a certeza de que Ele pode te curar, de que Ele pode transformar, não importa a situação. Pode ser uma coisa que ninguém sabe, que você nunca falou para ninguém, ou algo que seja de conhecimento de todos. Ele é o Deus de toda consolação. Mas que isso não aconteça na sua vida, para você guardar o tesouro para você. Console. Consolai, Isaías 40. Consolai. Quem está sofrendo ao seu redor? Ore por essa pessoa. Leve o evangelho de Jesus para essa pessoa. Porque os que não têm Jesus não têm esperança depois da morte. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Para a morada de Deus, onde Deus habitará conosco. Pela sua misericórdia e sua graça, porque não somos merecedores.
Leve o evangelho às pessoas. Sem o evangelho, elas irão para o inferno. Se você conhece alguém em Cristo que está sofrendo, consolai-o com essas palavras. Lembra ele da Nova Jerusalém, que é real, que não é um sonho de criança, não é igual imaginar a nuvem de algodão. Ela é real. E os que entregaram sua vida para Jesus estarão lá um dia. Amém? Vamos orar então? Fique de pé. Obrigado, Jesus, porque nós somos consolados por Ti. Bendito seja o Senhor que nos consola, que nos cura, para que através de tudo aquilo que o Senhor trabalhou nas nossas vidas, nós possamos ser vasos de barro, levando esse tesouro a outras pessoas. Que cada um aqui, Senhor, tenha em seu coração a disposição de orar por alguém, de levar o Teu Evangelho a alguém. E se as pessoas que estão aqui, se houver alguém que ao seu redor, essa pessoa não sabe quem ela pode ajudar, por quem ela pode orar, quem ela pode consolar, que o Senhor venha trazer na mente, no coração, ou venha aproximar pessoas, para que ela seja também usada pelo Senhor para transformação, para consolação. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, às vezes, rapidinho, eu vou encerrar, eu sei que falei demais. Mas, quando eu perdi meu filho, ele passou pela UTI, depois eu perdi ele, e aí a gente vai se acostumando a pensar assim, isso aconteceu na sua vida para você ajudar outras pessoas, né? E eu ficava com uma raiva disso. Eu não quero ajudar ninguém. Os outros que se lasquem. Eu passei pela minha dor sozinho, não quero ajudar ninguém. Mas aí no fim de 2020, eu fiquei sabendo de um casal que estava com uma filha na UTI NEL. A primeira coisa que eu fiz foi pedir o WhatsApp para conversar com as pessoas. Eu nem percebi. Então, e aí até conversei com o pai, com a mãe não, né? Me aproximei do pai e tal. A menininha naquela época infelizmente faleceu. Mas aí eu fiquei sabendo agora, essa semana, que esse casal, ela engravidou de novo. Glória a Deus, né? Então assim, é muito bom ser instrumento de Deus. Porque Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas é muito legal que Ele quer compartilhar o trabalho dele com a gente. Ele quer usar a sua vida para fazer as coisas. Um milagre na vida de alguém talvez seja a oração que você vai levar, seja a palavra que você vai levar, seja a sua vida. Você já se imaginou sendo um milagre na vida de alguém? Isso é muito bom. Amém? Então que nós possamos ser usados pelo Senhor e ser também curados em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.